Olá, alunos e alunas do Colégio EOB. Eu sou o professor residente João Marcos e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o metabolismo energético da célula, mais precisamente sobre respiração celular e sobre a fotossíntese. Sem mais enrolação, bora lá para a aula. Para início de conversa, galera, a respiração celular aeróbica ela é diferente da respiração pulmonar. Porém, a única coisa que as duas têm em comum é que as duas precisam de oxigênio, ou seja, o processo de respiração celular vai também necessitar aí da presença de oxigênio. E qual é o objetivo, qual a função aí da respiração celular aeróbica? É produzir energia, ou seja, nesse processo de respiração celular se produz muita energia. Energia essa que é denominada de ATP. E ATP é uma molécula fundamental aí para a célula, né, de realizar os seus processos fisiológicos, as suas atividades fisiológicas. Assim como é a partir do ATP que a gente consegue exercer também nossas atividades físicas diariamente. Ou seja, é a partir da produção de ATP, da produção de energia por parte das nossas células, que a gente consegue caminhar, correr, jogar futebol, jogar vôlei. E outras inúmeras atividades que a gente exerce no nosso dia a dia, elas só são possíveis porque as nossas células elas fazem esse processo de respiração celular. E você pode se perguntar, mas professor, como é que esse processo ocorre? Calma, jovem, calma que eu já explico para vocês. Primeiramente, a gente precisa obter energia, a gente precisa tirar energia dos alimentos, por isso que nós nos alimentamos diariamente, ou seja, nós somos seres heterótrofos, que não produzimos nossos próprios alimentos, ou seja, a gente consome outros alimentos para poder obter energia. Como, por exemplo, se a gente come um pão que é um alimento, né? A gente come pão de manhã. Quando esse pão chegar no nosso intestino delgado, ele vai sofrer lá o processo de digestão, vai se transformar em milhares de moléculas de glicose. Essa glicose, ela vai entrar na nossa corrente sanguínea e ela vai ser transportada para todas as nossas trilhões de células do nosso corpo. E dentro da nossa célula, ela vai sofrer alguns processos até ser transformada aqui em ATP. Essa molécula aqui que é essencial aí para os nossos processos fisiológicos, principalmente celular. Para isso, são necessárias algumas etapas para essa molécula de glicose se transformar em ATP, que a gente vai descobrir agora. A primeira etapa desse processo de respiração celular é a glicólise. A glicólise nada mais é do que a quebra da molécula de glicose que a gente retirou aí, digamos assim, do alimento que a gente consumiu. O que a gente precisa saber, principalmente dessa primeira etapa, que ela ocorre no citoplasma e sem a presença de oxigênio. Nessa imagem, a gente pode perceber que a molécula de glicose, ela tem aqui, ó, isso aqui é a molécula de glicose, ela tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente precisa quebrar essa molécula em duas, ou seja, a gente precisa quebrar essa molécula em duas aqui, para ela poder, durante seu processo, gerar energia que serão utilizadas pelas células e outros produtos que serão utilizados na próxima etapa da respiração celular. O que a gente precisa entender que nesse processo de glicólise são produzidos duas moléculas de ATP, ou seja, duas moléculas de energia, e duas moléculas de NADH. NADH nada mais é, galera, do que transportadores de elétrons, transportadores de energia. O ATP em si já é uma molécula de energia e o NADH ele transporta elétrons que serão necessários para a produção de ATP. Nesse produto final da glicólise também serão produzidos 2 piruvatos que serão utilizados no ciclo de Krebs, que vocês vão entender adiante. Então, chegamos na segunda etapa. Nessa segunda etapa, que é denominada de ciclo de Krebs, ele já ocorre dentro do mitocôndrias e não mais no citoplasma, mais precisamente na matriz mitocondrial. O que a gente precisa saber dessa segunda etapa? A gente precisa saber que ela ocorre aqui nessa região bem mais interna do mitocôndria, que é denominado de matriz mitocondrial, e que no ciclo de Krebs vão ser produzidas 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NADH, já expliquei o que são NADH, 2 moléculas de FADH2. FADH2 nada mais é do que NADH, só que com menos energia. Porém, são fundamentais aí nesse processo de produção de ATP. Além, galera, de serem produzidas também 4 moléculas de CO2. Na terceira etapa, né, que é a terceira e última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, a gente precisa saber o quê? Que ela ocorre também em mitocôndrias, porém, ela ocorre aqui nessa parte onde está mais intensa a cor em vermelho,
que é denominada de crista mitocondrial. A gente precisa saber disso, que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, enquanto que a cadeia respiratória ela vai ocorrer na crista mitocondrial. E é aí que serão produzidos um número bem maior de ATPs, de 32 a 34 ATPs, é isso que a gente precisa saber. E também serão produzidos H2O. À medida que se produz ATP na crista mitocondrial, será produzido também água. É nessa etapa também, galera, na terceira etapa, que é utilizado aí o oxigênio dissolvido aqui dentro do mitocôndrias para poder ser produzidos esses 32 a 34 ATPs. Agora eu trago para vocês aqui um resumo, uma imagem que vai resumir para a gente o que ocorre, como ocorre a respiração celular. Como eu falei anteriormente, a glicose, essa aqui é a molécula de glicose, que é oriunda aí dos alimentos que nós consumimos, ela vai ser quebrada, né, ali no processo de glicólise, e vão ser gerados aqui 2 ATPs e 2 piruvatos, como eu já tinha falado. Esse piruvato, para ele poder entrar no mitocôndrias, aqui nessa organela, e dar continuidade no processo de respiração celular, ele precisa ser transformado aqui em acetil-CoA. Ou seja, ele vai ser transformado aqui no citoplasma em acetil-CoA, e só depois que ele for transformado nessa molécula de acetil-CoA que ele vai poder entrar aqui na mitocôndrias e participar aqui do ciclo de Krebs. Aqui no ciclo de Krebs, esse acetil-CoA, né, ele vai ser quebrado ainda mais, é onde vai haver a quebra total da molécula de glicose. Como eu falei para vocês, aqui na glicólise, essa molécula foi quebrada em 2, e aqui no ciclo de Krebs, ela vai ser quebrada em várias moléculas, que vai gerar mais NADH e também vai gerar 2 ATPs aqui. Os NADH gerados aqui, os NADH e FADH2 gerados aqui no ciclo de Krebs, eles vão ser transportados aqui para a crista mitocondrial, que é onde ocorre a cadeia respiratória. É aqui que, no momento que eles forem atraídos aí pelos oxigênios, que serão produzidos aqui a maior quantidade de ATP no processo de respiração celular. Ou seja, o processo de respiração celular é um processo de produção de energia. Também vai ser produzido água, como eu falei anteriormente. Então, galera, esse é o processo de respiração celular. Então, galera, vamos falar agora sobre um processo que é importantíssimo aí para a manutenção da vida no planeta Terra, que é a fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese na final? A fotossíntese, ela é um processo aí realizado por seres autótrofos, ou seja, são seres que produzem seu próprio alimento, produzem suas próprias substâncias orgânicas. Diferente de nós, seres humanos, que nós somos seres heterótrofos, a gente necessita comer outros alimentos para poder obter energia. Já as plantas e as algas não. Elas conseguem, a partir da luz solar, obter aí o seu próprio alimento. E lembra do pãozinho lá que serviu como exemplo para a gente obter a glicose para ser quebrada e ser utilizada para ser transformada em ATP? Pois é, esse pãozinho, a energia que estava presente nele é proveniente do sol. Não, nada a ver, irmão. Por quê? Porque o pão vem do trigo. O trigo é um vegetal. O vegetal realiza fotossíntese. Tira a energia do sol, transforma em glicose pelo processo de fotossíntese. Essa glicose ela vai ser transformada até chegar no pão ali na nossa mesa. Praticamente todos os alimentos que a gente consome, galera, a energia deles ela é proveniente da luz solar. Como assim? A energia presente na carne que a gente consome diariamente, seja de porco, seja de carneiro, seja de boi, ela é proveniente da luz solar. Por quê? Porque esses animais são herbívoros, eles se alimentam de capim. Capim, ele realiza fotossíntese, ou seja, a energia que o boi retira do capim, ela é oriunda da energia solar. Ou seja, se não existisse fotossíntese, nós seres humanos e a maioria dos seres dos organismos heterótrofos, ou seja, que não produzem seus próprios alimentos, eles morreriam. É claro! Basicamente, para a fotossíntese é necessário energia solar, pigmentos fotossintetizantes presentes no cloroplasto, vai precisar de CO2 e de água. Esse processo será produzido a glicose e também será produzido oxigênio. A gente vai ver mais adiante. Então, o que é necessário para que ocorra a fotossíntese? São necessários, basicamente,
6 moléculas de CO2, dióxido de carbono, 6 moléculas de água, a luz solar, e o seu produto vai ser uma molécula de glicose e oxigênio. Essa é a fórmula simplificada. A fórmula completa da fotossíntese serão necessárias, na verdade, 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água, luz solar, clorofila, né, são os pigmentos presentes ali no cloroplasto. Isso vai gerar, galera, a glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Uma coisa muito interessante, galera, de a gente saber, que a gente precisa saber, é que o oxigênio, ele não é proveniente aqui do CO2. A gente fala, né, que a planta ela tira CO2, né, o dióxido de carbono da atmosfera e libera oxigênio. Na verdade, não é bem assim. O oxigênio aqui produzido, liberado aí no final da fotossíntese, ele não é oriundo do CO2, mas sim da água, galera, da água que a planta absorve ali pelas suas raízes. O CO2 ele é fonte de carbono para o composto orgânico, ele vai ser fonte de carbono aqui para a glicose, enquanto que a água ela vai ser fonte de hidrogênio e de elétrons para esse processo, além de ser também responsável pela produção aí de resíduos de oxigênio. E onde, galera? Em qual região, qual parte da célula vai ocorrer a fotossíntese? Bom, a gente sabe que as folhas, né, elas apresentam aí trilhões, milhões, milhares de células, e nessas células das plantas, principalmente, nós encontramos uma estrutura, uma organela que é denominada de cloroplasto. O cloroplasto, dentro dele, estão agrupados aí os grânulos que estão mergulhados aí no estroma do cloroplasto. E esse grânulo, galera, eles possuem uma membrana que é uma membrana do tilacoide, e nessas membranas que estão os pigmentos fotossintetizantes, as clorofilas. E como é que vai ocorrer? Bom, para isso ocorrer, existem duas etapas da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica, que é a etapa clara, que nós chamamos, e a etapa química, que é a etapa escura. Na etapa fotoquímica, vai ocorrer a quebra da água, ou seja, o processo que a gente denomina de fotólise da água. Nesse processo, que ocorre na membrana do tilacoide, é onde, através da energia solar, a água vai ser quebrada e vai gerar como resíduo oxigênio, ou seja, o oxigênio não vai ser oriundo do CO2. E nessa quebra da água serão produzidos também, galera, ATP e hidrogênio. Esse ATP e hidrogênio eles vão ser utilizados aqui no ciclo de Calvin-Benson, na presença de CO2, que será gerado aqui a molécula de glicose e também será gerado água. A partir do momento que esse ATP e esse hidrogênio eles são utilizados, eles retornam aqui para a membrana do tilacoide para eles serem energizados novamente, mantendo esse ciclo constante. A etapa clara e a etapa escura, elas dependem uma da outra. E elas não ocorrem em momentos diferentes, como uma de dia e outra de noite, só porque o nome é etapa clara e etapa escura. Não, as duas ocorrem simultaneamente, né? Uma sendo essencial para o funcionamento da outra. É denominado fase clara, né, de etapa clara, porque é nesse momento aqui, né, nesse primeiro processo, que será utilizado será absorvido a energia solar pelos pigmentos, né, pela clorofila. E nesse segundo momento aqui será utilizado o oxigênio e os produtos aqui da fotólise da água para gerar aí a glicólise, o composto orgânico aí de seres autótrofos. Então, galera, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, e até a próxima aula. Tchau, tchau!